O nosso trabalho é sobre o sistema nervoso parasimpático. Ele media nosso consumo e economia energética, ou seja, ele vai nos ajudar a passar de um estado de alerta para um estado de calma. Cabe dizer, no entanto, que ele possui ainda mais tarefas, mais funções essenciais para a nossa sobrevivência que realizamos de forma inconsciente ou involuntária. Ele é antagonista do sistema nervoso simpático. Se o sistema nervoso simpático acelera muito as batidas do coração, o sistema parasimpático vai entrar em ação e vai diminuir o ritmo cardíaco. Em outro exemplo, se o sistema simpático acelera o trabalho do estômago e do intestino, o parasimpático vai entrar em ação para diminuir as contrações dos órgãos. As fibras do sistema nervoso autônomo parasimpático são fibras motoras e autonômicas, axônios de neurônios em que as somas estão situadas em diferentes núcleos do mesencéfalo e do tronco encefálico. Esse conjunto de neurônios possui axônios que se comunicam com quase todos os órgãos e tecido do corpo. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Parasimpático, ele é crânio-sacral, ou seja, do crânio emergem nervos cranianos parasimpático, como o terceiro nervo oculomotor, o sétimo nervo facial e o nono nervo glossofaríngeo e o 10º nervo vago. E também ele é sacral porque apresenta algumas das fibras que emergem do segmento S2 ao segmento S4. Na parte craniana, nessa zona, o sistema nervoso parasimpático ele vai se conectar com o hipotálamo, o mesencéfalo e o romboencéfalo. E além disso, o nervo vago tem uma grande relevância, já que chega até o coração, os pulmões e o tubo digestivo para realizar diversas funções vitais. Na parte sacral, essa região não está conectada na região intracraniana, mas diz a respeito à própria medula espinhal. Há uma conexão com a zona urogenital para regular as tarefas como a micção. O sistema parasimpático apresenta uma sinapse entre o neurônio central e o alvo periférico, a sinapse ganglionar, e ela é constituída em um pré-ganglionar curto e um pós-ganglionar longo. Considerando os gânglios como pontos de referência, chamamos os neurônios centrais e seus axônios de pré-ganglionares e os periféricos de pós-ganglionares. As fibras pré-ganglionares longas do parasimpático terminam em gânglios ou plexos, situados muito próximas ou dentro da parede das vísceras, enquanto os pós-ganglionares são curtas. O neurotransmissor que atua no sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina. Ela atua em dois receptores, nicotínicos e muscarinos. Ela é produzida dentro de um neurônio e é sintetizada, e então ela também é armazenada em vesículas dentro do próprio neurônio. Os receptores nicotínicos. Há dois tipos e os quais a acetilcolina se liga. Um deles vai levar o estímulo à medula adrenal e vai promover a liberação de catecolaminas, que é a adrenalina, noradrenalina e dopamina. E o outro vai promover a contração muscular. E os receptores muscarínicos são diversos. Suas principais ações são o aumento do cálcio intracelular, o aumento da permeabilidade do potássio. O sistema nervoso parasimpático ele vai estar mais ativado em momentos de relaxamento, descanso e repouso. Os processos fisiológicos orgânicos são realizados por ação parasimpática quando você está mais tranquilo. Os numerosos ramos das fibras parasimpáticas no território-alvo apresentam varicosidades em sequência, como as pontas de um colar, que ficam próximos, mas geralmente não contíguas, às células-alvo, como acontece nas sinapses neuromusculares. O fisiologista Walter Keno usa a expressão repousar e digerir para o parasimpático, pois escreve a participação dessa divisão na contínua homeostasia do dia a dia, em que o organismo realiza as funções normais do repouso fisiológico, em particular as funções digestórias. Porém, nos últimos estudos, consideram que ambas as divisões atuam no organismo como um todo. Os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos estão localizados em dois setores bem separados, um conjunto de núcleos do tronco encefálico e a coluna intermédia da medula sacra, segmentos S2 e S4. Os núcleos onde se situam os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos são relacionados com os nervos cranianos oculomotor 3, facial 7,
glossofaríngeo 9 e vago 10. Como se pode supor, os 3 primeiros desses nervos cranianos suprem a inervação da cabeça, enquanto o nervo vago se encarrega de todo o corpo, exceto da região pélvica, que é inervada pelos neurônios pós-ganglionários sacros. Os gânglios parasimpáticos cranianos são estruturas arredondadas bem delineadas e posicionam-se perto dos alvos correspondentes, como é característico da divisão parasimpática. O gânglio ciliar, por exemplo, fica atrás do globo ocular, bem próximo ao nervo óptico, enquanto o pterygopalatino fica dentro do osso craniano, próximo às mucosas nasal e oral, e o submandibular e óptico ficam próximos às glândulas salivares. Já os neurônios pós-ganglionares parasimpáticos do corpo inervado pelo nervo vago e por seus ramos ficam localizados em gânglios ou plexos situados próximo ou dentro da parede das vísceras torácicas e abdominais. O mesmo se passa com os neurônios pós-ganglionares pélvicos, inervados pelos nervos parasimpáticos esplaquínicos que alojam as fibras pré-ganglionares, provenientes da coluna intermédia sacra. Em ambos os casos, e muito interconectados, sendo por isso chamados comumente plexos, alguns deles se situam fora das vísceras correspondentes. É o caso dos gânglios cardíacos. A maioria fica no interior das paredes das vísceras, formando os 2 principais plexos intramucais. Além dos neurônios pós-ganglionares, contém também neurônios sensoriais e interneurônios. Os neurônios pós-ganglionares inervem a musculatura lisa do trato gastrointestinal e se responsabilizam pelos movimentos peristálticos. O sistema nervoso parasimpático influencia na constrição pupilar, na secreção salivar, na broncoconstrição, na bradicardia, no peristaltismo gástrico, na secreção gástrica, na secreção biliar, no peristaltismo e vasodilatação intestinal, na defecação, micção e na ereção genital. No sistema nervoso cardiovascular, as funções são controladas pelo nervo vago. Sua principal tarefa é regular o ritmo cardíaco, tanto a frequência quanto a força de contração. Reduz também a pressão sanguínea. Segundo um estudo publicado pela Universidade de Psicologia Saarbrücken, na Alemanha, quando nossa frequência cardíaca se regula e o ritmo cardíaco fica menos acelerado, nosso cérebro trabalha muito melhor. No sistema digestivo, controla a parede do estômago, facilitando as contrações e a atividade peristáltica. Facilita a secreção de hormônios como a gastrina, secretina e insulina. Também regula a salivação e deglutição. Por outro lado, há um aspecto que não podemos esquecer. A digestão demanda um alto custo energético. Por isso, o que o sistema nervoso parasimpático faz é concentrar toda a energia do sistema digestivo durante o processo de digestão. No sistema respiratório, a função dele é fundamental para estimular a constrição dos brônquios, ou seja, o mecanismo por meio do qual as vias aéreas se estreitam para bloquear ou diminuir o fluxo de oxigênio que recebemos. No sistema visual, quando estamos em um estado de repouso, esse sistema considera que não é necessário captar mais luz, ele contrai a nossa pupila. E esse foi nosso trabalho sobre o sistema nervoso parasimpático, sistema muito importante para regular os mecanismos do corpo.